em tua presença. Obrigado, querida. É gostoso se alegrar no Senhor. E que bom nesse final de ano, quando a gente está celebrando o Natal juntos aqui, tanta coisa está acontecendo. Tem um batalhão, mais de 600 pessoas lá no teatro, montando cenário, trabalhando, fazendo ensaio. Você está aqui, tanta gente. A gente poder se reunir com as famílias para agradecer a Deus, motivos especiais. Agradecemos as crianças e agora a gente vai agradecer a Deus pelo tempo de vida conjugal. Eu queria convidar aqui a Diná Polete, não é, e o Sérgio para virem aqui, o irmão Iser, a sua esposa para virem aqui, e o André e a Eunice, não é? A Diná está fazendo 49, Diná e o Sérgio estão fazendo 44 anos de casados. Eunice e André estão fazendo 50 anos de casados, fez ontem, não é? E o irmão Iser e a sua esposa estão completando 59 anos de casamento. E a gente queria estar agradecendo a Deus. Venham para cá, para a gente agradecer ao Senhor nesse tempo, não é? Que coisa boa, venham com a família toda, podem vir, né? Tem que vir com a família toda, para a gente poder agradecer a Deus, né? Essa é a bênção, a vitória desse tempo tão precioso de vida conjugal, e que a gente celebra isso. Venham, também está fazendo 34 anos de vida conjugal, olha só. E a família, vem junto, vamos junto aqui, não é? Para a gente estar celebrando com gratidão a Deus tudo isso que o Senhor tem feito na vida de cada um de vocês, né? Que bênção, aí, que bênção. Você deve ter os seus motivos também de gratidão a Deus, né? A gente tem os pedidos, a gente tem os motivos que movem o nosso coração, que nos preocupam, mas é bom a gente lembrar tudo quanto Deus fez por nós. Quanto Ele tem feito por você? Quanto Ele tem feito pela sua casa, pela sua família? Esses daqui estão para agradecer a vida conjugal, não é?
Ah, o pastor Arthur, vem para cá, pastor Arthur, o senhor ficou velho, vem para cá. Quantos anos o pastor Arthur fez, você sabe? Você não sabe quantos anos o pastor Arthur fez? Acho que uns 25, né? 25, pastor? Mas o alemão não fala nada, econômico até em palavra, viu? Quantos anos o senhor fez, pastor? 26 em cada perna? Em hebraico. 62, tá bom. Pastor, esse aqui é uma lembrança da igreja para o senhor, tá bom? Queridos, nós vamos agradecer a Deus, né? Tem mais aniversário? 40 anos de casamento, olha só que maravilha, que bênção. A Lídia também fez, quantos anos, Lídia? Onde é que está a Lídia? Aqui. Não estou vendo a Lídia, se escondeu. Ah, a Lídia, tão de vovô e vovó ali. 48 anos de casamento, graças a Deus, né? Gente, vamos louvar a Deus por esses motivos tão especiais, né? Curva sua fronte para a gente agradecer ao Senhor. Adoremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque a gente pode, num culto como hoje, em que celebramos o Natal, o nascimento de Jesus, celebrar o significado da família, Pai. Estivemos aqui com esses bebês que nasceram, e agora estamos aqui, Senhor, com aqueles que completaram, Senhor, décadas de convivência conjugal. 34, 40, 44, 48, 50, 59 anos de vida conjugal. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua bênção. Obrigado, Senhor, pelo Teu sustento. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, porque no meio desses anos todos de vida, existiram situações difíceis, mas o Senhor esteve com eles todos os dias. Muitas, Senhor, foram festivas, e o Senhor esteve com eles todos os dias. Muitas, Senhor, pareciam dias normais, mas o Senhor esteve com eles todos os dias, e a Tua promessa se cumpriu, aquilo que Tu disseste para nós, Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Recebe o louvor, recebe a gratidão, e ministra a Tua graça. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém, amém. Parabéns para todos vocês. Isso. Vocês queria que a comunicação soltasse o vídeo lá, isso. A PIB representa um marco muito importante na formação da família Zakharov. Foi na PIB que Eunice, desde menina, já participava de atividades infantis e evangelísticas com seus pais, graduando-se em música para tocar na igreja. André, cujos pais fundaram a primeira igreja batista de Jaguareaíva, ainda muito jovem, veio estudar Direito e Economia em Curitiba, tornando-se membro da PIB, onde conheceu Eunice. Cantando e louvando ao Senhor, os dois se apaixonaram e, em 1963, se casaram aqui na PIB. De lá para cá, assumiram várias funções. André foi vice-presidente da igreja, presidente do corpo diaconal, superintendente da escola bíblica dominical, diretor de evangelismo, finanças e patrimônio.
Presidiu as uniões da mocidade, de adultos e o coral Obediter. Cantou no coral de homens, coordenou intercâmbios e retiros, representou as igrejas batistas junto à Sociedade Evangélica Beneficente, que presidiu por 25 anos. Auxiliou na implantação do Seminário Teológico Batista e foi um dos fundadores dos Gideões Internacionais de Curitiba. Durante 10 anos, André presidiu os Homens Batistas do Paraná, promovendo congressos e cruzadas evangelísticas por todo o estado, coordenando a distribuição de 500 mil Bíblias. Eunice tornou-se ministra de música da PIB, professora das crianças e adolescentes na Escola Bíblica Dominical e conselheira da União de Adolescentes. Com André, fundou congregações no Parolim e Vila Nossa Senhora da Luz. Foi organista, pianista e regente dos corais Abediter e de jovens. Durante 20 anos, Eunice regeu o conjunto Shalom, que se apresentava em igrejas e eventos no Paraná, Rio, São Paulo, levando a mensagem do Evangelho. Em 1968, nasceu a filha Tatiana, que foi apresentada na PIB e participou dos juniores, adolescentes e jovens. A família Zakharov cresceu, mantendo-se firme na PIB. O tempo passou, Curitiba cresceu e a PIB sonhava em construir um novo templo. Em 1976, o pastor Marcílio Gomes Teixeira propôs à igreja a constituição de uma comissão presidida pelo diácono André Zakharov, Urias e Samuel Caruta, para reformar e ampliar o templo antigo, ou para construir um novo templo. Porém, a prefeitura não aprovou o plano de reforma. Após estudos de várias alternativas, André Zakharov encaminhou e dirigiu as negociações com o Grupo Matarazzo para a compra do terreno no Batel, por ser diretor do Banco de Desenvolvimento do Paraná e amigo dos proprietários. O Instituto de Engenharia do Paraná avaliou o imóvel em 26 milhões de cruzeiros. A igreja pediu apoio financeiro de várias fontes, inclusive dos Estados Unidos, nada conseguindo. A PIB decidiu comprar o terreno com recursos próprios. Para dar um sinal de negócio, foi levantada uma oferta de sacrifício e amor, no valor de 1 milhão de cruzeiros, 10 vezes superior à receita mensal da igreja, que era de 100 mil cruzeiros por mês. A proposta de negócio era de 8 milhões de entrada e o restante parcelado em 5 anos. Em maio de 1977, foi dado o sinal de negócio de 1 milhão de cruzeiros. A PIB tinha o prazo de 3 meses para completar a entrada. Com a milagrosa graça e providência de Deus, André Zakharov conseguiu obter a excepcional doação de 6 milhões de cruzeiros, sendo 5 milhões de empresas do Grupo Matarazzo e 1 milhão do empresário muçulmano Jorge Volney Atala, o qual veio a se converter a Jesus. Numa inesquecível mobilização, a igreja completou o valor da entrada, arrecadando mais 1 milhão de cruzeiros. E a escritura de compra foi assinada em culto solene na igreja. No dia 2 de julho de 1978, foi realizado o primeiro culto no terreno do Batel, com mais de 1.000 pessoas. Após 5 anos, o terreno foi totalmente quitado, graças ao trabalho incansável dos capitães de grupo que mobilizaram a igreja e toda a comunidade. Neste dia, foi lançada a pedra fundamental do novo templo. Neste período, a PIB passou pela transição de pastores e, com a chegada do pastor Pascoal, a construção tomou um novo impulso. Zakharov presidiu a construção por 30 anos, até que a comissão de construção foi extinta,
com a aprovação de novo estatuto e regimento da Igreja. E nesse tempo todo, pastor, eu acho que desde 2 anos de idade, eu pertenço aqui à igreja, e eu era pequenininha ainda, e a dona H me abria os braços e eu chegava correndo no departamento infantil. Faz 70 anos. O pessoal pensa que eu só tinha 50, pastor. Mas é uma alegria muito grande a gente participar desse trabalho. E ver que o trabalho da gente, as obras da gente não são em vão no Senhor. Eu queria contar uma coisa para vocês. Nesses 3 mandatos do André, que nós temos corrido esse Paraná inteiro, muitas vezes a gente não está aqui porque estão viajando por todo quanto é lugar aqui no Paraná, igrejas, hospitais, saúde, prefeituras. E num desses cultos, ao término do culto numa igreja batista, chegou um senhor para nós e disse, um pastor, disse: vocês não me conhecem. Eu disse: não conhecemos. E ele disse: eu queria me identificar. No nosso tempo de juventude, nós tínhamos uma banda. O André tocava acordeon, eu tocava um órgão portátil, e tinha violão, bandolim, o Valdomiro Tchimchak tocava banjo. E nós, todo domingo, íamos à Praça Rui Barbosa e fazíamos o louvor ali, e alguém pregava, e a gente levava aquele povo da praça que se agregava a gente, nós levávamos para a PIB, ficava 2 quadras dali. E esse senhor então veio falar para nós: num daqueles cultos que vocês fizeram na praça, eu estava bêbado, caindo, mas um de vocês me pegou pelo braço e me levou para a igreja. E o Senhor fez a obra na minha vida. E hoje ele é pastor e é grato a Deus. Então, nessas andanças nossas, a gente descobre muita coisa boa, pastor. E eu queria dizer isso para os irmãos, que as nossas obras não são vãs no Senhor, que o Senhor completa a obra, que a gente pensa às vezes que não é nada. Nós somos gratos a Deus pela nossa vida e por tudo que podemos fazer juntos, pastor. A história dessa família é muito bonita, dos 2 lados. E essa lembrança, e citando o André e a Eunice, também lembrando do irmão Júlio, lembrando do Lukashevski, João Lukashevski. João Lukashevski. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas as histórias chegam até nós. E esse troféu, essa lembrança, diz assim: desta forma maravilhosa, você faz parte e nos ajudou a escrever a história da primeira Igreja Batista de Curitiba. O Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Neemias 2:20. E eu quero entregar para essa família, colocando nas suas mãos, e todos se sintam homenageados juntos, não é? Porque essa é a história da igreja sendo contada através da história das famílias, não é? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, não é? Um pouquinho da história passa pela nossa história, né? A história dessa família de famílias, e a gente agradece a Deus por isso. Pai, muito obrigado, porque não é a história de um dia, de um ano, mas a história de gerações que se uniram por causa da palavra do Evangelho. Evangelho que é o poder de Deus para transformação, para salvação, para renovação de todo aquele que crê. Senhor, essa palavra do Evangelho caiu em boa terra, e no seio desta família, Senhor, tem se multiplicado, e através das gerações tem escrito uma história de fé, uma história de dedicação, uma história de carinho, uma história, Senhor, de visão do reino. Que a graça do Senhor esteja com eles, que a graça do Senhor continue sobre as gerações futuras.
àqueles que estão escrevendo já a história hoje, junto com eles, e aqueles que ainda são pequeninos e não conseguem segurar a caneta para escrever a história, mas que certamente também estão sendo semeados com essa mesma palavra. Recebe o louvor, a gratidão e continua a derramar das tuas bênçãos. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Essa é a sua oração, diga: como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta. Diga para ele, querido, é para ele. Transforma-me e enche-me até que em mim se ache. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, fonte sobre as águas, como abrigo, como flecha que acerta o alvo. Em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me. Eu quero ouvir só você agora. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, não é? Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você se senta um momentinho. Eu estava estranhando por que tinha lugar vazio aqui na frente. Agora eu entendi. Está cheio lá atrás, né? Não é? Não está cheio aí atrás, né? Olha, nós temos muita coisa para agradecer. As primeiras 928, se não me falha, é isso, Nilson? 928 cadeiras, poltronas, já estão instaladas ali, tá? Então, louvado seja Deus, não é? Ainda no começo do ano, a gente vai colocar as poltronas que ficam protegidas aí
pelo mezanino, pela galeria, porque ainda tem muita obra pela frente, senão estragaria, não é? Então vão ser colocadas cerca de 1.500 ao todo debaixo da galeria. E a gente continua a nossa obra. Estamos trabalhando para comprar. Tem na revista o relatório de quantas poltronas a gente tem? Não, me deram um tiro no meu pé hoje. Quantas poltronas já estão adquiridas, você sabe? Está onde? Que eu não vi. Ficava na capa, agora eu não vejo mais. Que número aí? Página 9. 2.120 nós já conseguimos adquirir, graças a Deus, tá? Agora lembra qual é a nossa meta? 4.051, exatamente. Então a gente tem lição de casa para fazer ainda, né? A gente tem que trabalhar para isso, mas graças a Deus por aquilo que Deus já fez. Segundo motivo de gratidão, olha só, não tem aquela, eu não estou mais preso aqui atrás das grades. Louvado seja Deus, né? Esse povo trabalhou até ontem às 6 horas da tarde para desmontar isso. Se você chegasse aqui ontem às 6 da tarde, você ia ver essa igreja dizer assim, vai ter culto amanhã? Era quase impossível. Aí entrou a equipe toda de limpeza e trabalharam à noite para a gente poder estar com o tempo desse jeito que está aqui. E a gente louva a Deus por essa equipe de trabalho, né? pelos trabalhadores da obra. Poli, parabéns, hein? Você prometeu e cumpriu aí, né? Sem esse gradil aqui, né? Graças a Deus. Muita coisa Deus tem feito e a gente tem que agradecer a Deus. Eu disse para os irmãos, não é, que a gente ia fazer o nosso melhor e que Deus iria fazer os milagres. Você lembra disso? Tá? Que nós iríamos fazer o nosso melhor e que Deus iria fazer os milagres. Esse mês eu estava preocupado. Sabe quanto estava na minha planilha de pagamento da obra para esse mês? Só esse mês. Só esse mês, tá? Da obra, só da obra, sem contar a igreja, sem contar as outras coisas. 1.800.000 que eu tinha que pagar esse mês, tá? Bom, eu não sei, mas para mim é muito dinheiro, né? E eu fiquei gelado, mas Deus é fiel, Ele fala para a gente fazer as coisas e a gente vai fazendo, né? E sabe, Deus foi tão bom, nós fizemos a nossa parte e Deus começou a fazer os milagres. Dia 17 agora, essa semana, foi dia 17 semana, não foi? Eu estou errado? Foi, dessa semana, já me perdi, tá? Eu recebo um telefonema de um irmão da igreja, que orando com a sua esposa, decidiram doar, fazer uma oferta para a construção de R$415 mil. Louvado seja Deus. É milagre, gente. Milagre. Louvado seja Deus. Recebi uma visita em casa de um outro irmão, junto com toda a sua família, que vieram fazer uma oferta de R$55 mil. Louvado seja Deus. Recebi um telefonema de uma outra família que estava saindo de viagem, estava indo lá no aeroporto, dizendo, olha, estou fazendo uma oferta de R$100 mil. Você está fazendo a conta? Não é? Eu sei, meus irmãos, que Deus nos deu o suficiente para pagarmos todas as nossas contas, porque Ele é fiel. E não pegamos um tostão do banco. Esse ano, na verdade, só pegamos 2 parcelas, uma em fevereiro e outra em agosto. O resto tudo foi construído com a voluntariedade dos irmãos, com as coisas grandes, como eu falei hoje, mas aquelas pequenininhas que a gente vê aqui cada domingo, aquele docinho, aquele cupcake, aquela coisa que é o trabalho do povo querendo servir a Deus. E me disseram, olha, fala para o povo passar lá na sala da construção, no estande, que tem muita coisa bonita de Natal que foi doada, para que você possa dar um presente para alguém, e você pegando essa doação, comprando essa doação, você está abençoando a vida da igreja na construção. Mas não acabou aí, essa semana foi uma semana de muita bênção, muita bênção. Então eu quero dizer para você que ontem, a meio-dia, exatamente meio-dia, entrou no ar o canal 55 da Rede Super,
aqui de Curitiba. Louvado seja Deus. A operação ainda está em teste, nós estamos trabalhando testando os equipamentos, posicionando a antena, acertando o que precisa acertar, mas ontem, meio-dia, não é? O nosso sonho aconteceu. Deus é fiel, não é? E estamos agora trabalhando nessa parceria junto com a Igreja da Lagoinha, que é dona da Rede Super, e a gente está trabalhando, e a partir, se Deus quiser, de hoje, eu acho que hoje já está, não é? A partir de hoje, qualquer pessoa pode assistir o culto de domingo de manhã e domingo à noite, ao vivo pela televisão, canal 55, tá? O HF. Você vai poder ver a programação da nossa igreja, todos os dias, das 2 às 7 da noite, todo o bloco dessas 5 horas pertence à nossa igreja, nós vamos estar transmitindo diariamente, e 24 horas, a programação de excelente qualidade, produzida pela Rede Super, 24 horas pregando o Evangelho aqui, e nós estamos muito felizes, e quero dizer que estamos marcando uma data, onde a gente vai fazer um culto, ao ar livre, estamos vendo um local. Com esse ano da Copa é difícil a gente conseguir isso. Nós vamos fazer um culto ao ar livre, virar todo o pessoal do Diante do Trono, o pessoal da Lagoinha, nossa igreja junto, e nós vamos fazer publicamente a dedicação desse canal de televisão para essa cidade, louvando a Deus. Então vamos marcar essa data, ora por isso, tá? Porque esse ano é um ano de Copa, é difícil você conseguir fazer um grande evento quando você já tem um grande evento acontecendo na cidade, mas ora por isso, nós estamos trabalhando, e nós vamos ter essa festa, no meio aí de uma praça, de uma rua da cidade, para milhares de pessoas, e a gente vai proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Deus é bom, é muito bom. Então agora é hora da gente celebrar a bondade de Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. Se você veio preparado hoje para louvar ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, você vai se levantar do seu lugar daqui a pouquinho e trazer o seu dízimo e a sua oferta. E eu queria pedir para você, para a gente fechar esse ano com chave de ouro, né? Eu queria completar as cadeiras que faltam, tá? Então, pensa nisso, dá uma oferta especial hoje para as poltronas, algo que Deus toque o seu coração. Não importa ser muito ou pouco, o que importa é que a gente faça de todo o coração. Se a gente fizer o melhor, Deus faz os seus milagres. Agora nós todos vamos cantar a fidelidade desse Deus. Amém? Fique em pé onde você está. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, aos teus filhos darás nunca mudaste tudo. Sempre
Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo depois te louvo. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Agora você comigo canta a terceira estrofe assim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir aqui doce esperança desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, diga. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a Agora dá a mão para quem está perto de você. Essa canção você sabe de cor e ela simboliza a noite do Natal, né? Vem cá, né? Dá a mão para quem está pertinho de você. A gente daqui a pouquinho vai meditar no significado do Natal. Então fecha aí o corredor, lá em cima também, ó, lá na cadeira nova também, aí, isso, tá? Estende a mão aí, é o povo de Deus. Gente, é tão bonito. noite de paz, noite de amor,
Ainda em pé, um minutinho, como você está, a Bíblia diz assim: naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. E quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. E então todos foram se registrar, e cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi, e levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. E então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Você pode sentar-se. Quando nós pensamos no Natal, muitas vezes nós só lembramos da cena da manjedoura, ou para alguns, talvez só a festa do Papai Noel. Mas hoje eu gostaria de convidar você a refletir um pouquinho e compreender o significado do Natal, ou os significados todos que estão por trás do nascimento de Jesus aqui nesse mundo. O que eu vou perguntar para a Bíblia é: por que Jesus nasceu neste mundo? O que é que está por trás da cena da manjedoura, do Cristo colocado na manjedoura, de Maria, de José, daquela estrebaria? O que é que está por trás de tudo isso? O primeiro significado do Natal que a gente precisa trazer à memória e trazer ao coração, vai além da cena do presépio, vai além da cena da manjedoura, vai além desses ícones que a gente traz para a nossa festa. O que está ali é o grande amor de Deus. Se existe um gesto de amor que marca a humanidade, é o nascimento de Jesus nesta terra. É interessante como os gestos de amor impactam a nossa vida. Eu estava olhando na internet alguns vídeos e vi um vídeo antigo, que você já deve ter assistido também na televisão, de uma antiga campanha do câncer, quando uma garotinha dos seus 4 anos, mais ou menos, ela vai no banheiro, pega uma tesoura, corta o cabelo, junta todo o cabelo dela no vestidinho, não é? E fica esperando o irmãozinho que está voltando da quimioterapia. E quando o irmãozinho chega com a mamãe e com o papai, carequinha, com aquele boné, ela pega um chumaço de cabelo e entrega para o irmãozinho. Você lembra dessa cena? Lembra? E aí o irmãozinho de pronto tira o boné e bota na cabecinha dela. E aí vem a propaganda da campanha do câncer. É interessante como um gesto de amor fica marcado na nossa mente e marca a nossa história. Eu estava cantando esse hino que nós acabamos de cantar, Noite de Paz, e lembrei que esse hino foi fruto de um gesto de amor, de um adorador. Era festa do Natal e havia sido marcado um concerto de órgão naquela vila. E tudo para a festa de Natal estava pronto, mas o órgão quebrou. O órgão quebrou e a festa não ia acontecer, porque não tinha como fazer o concerto de órgão. E aí fica todo mundo ali naquela igreja preocupado, o que é que a gente vai fazer para celebrar o Natal? E aí este músico, esse compositor, pega o seu violino e compõe uma das melodias mais tremendas e mais cantadas em toda a história, Noite de Paz. E foi tocada ao violino e cantada somente com algumas vozes.
E o gesto de amor dessa composição e a singeleza de todas as coisas marcam a nossa vida e a nossa história. Eu quero dizer para você que o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, é a história de um grande gesto de amor descrito nas Escrituras Sagradas em vários lugares. O primeiro deles está lá em João capítulo 3, verso 16, um dos versículos mais conhecidos de toda a Escritura, que diz assim: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ou, como foi lido hoje pela manhã, 1 João, ou melhor, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. O primeiro significado do Natal é o grande amor de Deus por nós. Ele nos amou antes da criação. Você pode imaginar isso, que ele sabia que você ia nascer antes do mundo ser criado? Que ele já sabia em que época você ia nascer? Quantos anos você ia viver? E ele amou você antes da criação do mundo. E como um projeto de colocar na sua criação, ele idealizou o homem como um projeto de colocar na sua criação alguém que fosse a sua imagem e semelhança. Deus amou tremendamente esse mundo. E mesmo quando o homem lá no jardim do Éden pecou, e o pecado entrou na cena e afastou o homem de Deus, e o homem foi expulso do jardim de Deus, Deus continuou amando esse homem. E já naquele dia do pecado, ele faz uma promessa que está lá em Gênesis 3,15, que um dia o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, e o Natal já estava sendo profetizado em Gênesis 3,15, porque Deus amou e ama cada um de nós. E o interessante é que o significado do Natal tem a ver com aquilo que Deus está vendo na minha vida e na sua vida, e viu na história. Ele viu cada um de nós, filhinhos dele, cada um de nós, amados antes da criação do mundo, perdidos, sofrendo, desgarrados dele, marcados pelas nossas dores. E foi justamente porque ele nos ama, foi justamente porque ele não tem limite nesse amor, que ele fez nascer entre nós como propósito de reabrir a porta do céu a cada um dos seus filhos, de restaurar a comunhão, que ele fez nascer entre nós esse sentimento de necessidade de encontrar com o Criador. E para responder esse sentimento de necessidade de encontrar com o Criador, ele vem e nasce entre nós. Aquele bebezinho na manjedoura é o Deus Todo-Poderoso dizendo: você é amado e eu não posso deixar você perdido pelo caminho. É um gesto de amor, de misericórdia, de graça, de força, que a gente não consegue entender, que a gente não consegue compreender, que a gente não consegue aquilatar por quê, mas ele está invadindo, ele está chegando aqui para dizer: você é especial. Eu não sei como os gestos de amor marcam a tua vida, mas há alguns que a gente não consegue esquecer. Eu, por exemplo, não consigo esquecer do gesto de amor do meu pai pela minha irmã, muitos anos atrás. Ela era pequenininha, estava começando a andar, e aí tentava abrir a porta do apartamento e não conseguia,
Mas um dia ela cresceu e abriu a porta do apartamento, e tinha uma escadaria bem em frente. O interessante é que, alguns meses atrás, uma criança tinha caído pelo fosso daquela escada e tinha morrido. E aí, quando o papai viu a minha irmãzinha indo na direção da escada, ele não teve dúvida, ele saltou da poltrona da sala onde ele estava, saiu correndo para pegá-la e não conseguiu alcançá-la a tempo, ela já estava rolando pela escada. Ele não teve dúvida, ele saltou como goleiro, segurou a minha irmãzinha na mão, levantando, e foi descendo de peito a escada, até lá embaixo. Quantos anos já se passaram? Eu devia ter, sei lá, no máximo 8 para 9 anos, quando eu vi essa cena. Mas aquele gesto nunca saiu da minha cabeça. Eu quero dizer para você que Jesus nasceu nesse mundo como um grande gesto de amor, dizendo: você é mais importante que o céu, você é mais importante até do que a minha própria natureza, você é mais importante. E sabe, o nascimento de Jesus aqui não foi alguma coisa que não envolvesse sacrifício. Às vezes a gente diz assim: mas tudo bem, Deus nos ama, nasceu como criancinha, o que tem a ver? Qual é o gesto de amor que está por trás? E eu queria que você entendesse o que significou para Deus nascer entre nós. E aí a Bíblia vai nos ajudar a entender em Filipenses 2, versículos 6, 7 e 8, e fala sobre Jesus, e diz assim: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos, vivendo a vida comum de um ser humano. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Natal é gesto de amor, e gesto de amor sacrificial de Deus por nós. O presente que Deus quer nos dar é salvação. Ele não quer que a gente fique andando por essa vida perdido, desgarrado, como ovelha esfolada, sem pastor. Ele veio em nosso resgate. E Ele queria que a consequência terrível dos nossos pecados, que é morte física e morte espiritual, afastamento eterno de Deus, juízo e condenação, pudessem ser tratados e lidados por Ele. Por isso, para Ele poder resolver esse problema insolúvel para nós, Ele nasceu entre nós. Agora, sabe o que significou para Ele nascer entre nós? Primeiro, Ele teve que deixar o céu. Eu não sei como é que é o conforto da sua casa. Eu só sei de uma coisa: quando eu estou viajando, não importa o lugar que eu esteja, passa de 20 dias, olha, a gente tem um desejo ardente de voltar para a casa da gente. Não é verdade isso? Não importa qual seja a casa da gente, a gente quer a cama da gente, o travesseiro da gente. Não é verdade isso? Não é? A gente quer os relacionamentos da gente. Passa de 20 dias, a gente morre de saudade de todo mundo, a gente começa a chorar pelos cantos. Ah, se você deixou um filho em casa, então está perdido, vai chorar mais. Não é verdade? Queridos, Deus teve que deixar o seu céu. Eu não sei, mas eu acho que não dá para comparar o céu com a terra, não. A glória, a majestade, o poder, a grandeza desse céu, para morar aqui na terra, nascer, crescer, comer, dormir, usar a tecnologia daquele tempo até para ir no banheiro. Eu não sei como é que eram os banheiros daquele tempo, mas eu acho que não eram bons. Fala a verdade. Foi um gesto de amor. Mas não parou só em Ele deixar o seu céu. Mas havia um problema sério, metafísico.
Deus é espírito infinito, onisciente, onipresente, todo-poderoso. Para ele caber na forma humana, ele teria que esvaziar-se da sua natureza gloriosa. Não caberia todo o conteúdo de um Deus infinito no corpo de um homem finito. Não caberia a onipresença com a presença física. Não cabe. E então a palavra de Deus vai nos dizer em Filipenses que ele não se aferrou a isso, mas ao contrário, ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. E ele, que é o Criador, se fez criatura por nós. E sabe, às vezes a gente não entende o significado disso, porque essa decisão da segunda pessoa da Trindade foi uma decisão irreversível e eterna. Quando nós chegarmos lá na eternidade, por toda a eternidade, você vai poder tocar em Jesus, porque Ele vai continuar tendo o corpo, a semelhança do corpo que nós receberemos espiritual na ressurreição dos mortos. E isso não pode ser revertido por toda a eternidade. Está entendendo? Natal não é só um bebezinho numa manjedoura, ou ele ter nascido numa estrebaria. É o Deus que se fez homem e habitou entre nós, porque Ele nos amava, porque Ele tinha um propósito, porque Ele não queria nos deixar perdidos nessa terra, porque Ele não queria que você fosse uma ovelhinha sem pastor. E a Bíblia vai dizer mais. A Bíblia vai falar, nesse mesmo texto de Filipenses, que o sacrifício não parou na encarnação. O sacrifício continuou quando Ele andou por essa terra, e João vai dizer que Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Você já pensou, Deus, o dono do universo, o dono da vida, se você está respirando é porque o sopro de Deus está dentro de você. Se você está vivendo, correndo, se mexendo, se você consegue falar, se você consegue se movimentar, é porque a graça de Deus está sobre você. O dia que Ele tirar a graça dele sobre você, não sobra nada. A Bíblia vai dizer, não é, que quando nós morremos, o corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Se você está vivo é porque o espírito de vida está aí. Agora você imagina, Ele que é o dono de todas as coisas, vem aqui, Ele se faz carne, habita entre nós, e é rejeitado pela sua criação. E os homens não o receberam. E a cultura não o recebeu, e o governo não o recebeu. Sabe quem recebeu Jesus? Os humildes de espírito. Por isso que é feito o reino dos céus dos pobres de espírito. Mas o sacrifício e o gesto de amor não para aí, porque se eles não o recebessem, e Ele sendo o Criador, cá entre nós, né? Se Ele tivesse um pouquinho de sangue italiano, a vontade que dá do sangue italiano era dizer assim: vai todo mundo para o inferno agora, chega, acabou. Fala a verdade. É ou não é? E Ele ainda ora da cruz do Calvário: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E Ele morre por nós na cruz do Calvário. Por quê?
Porque o plano de Deus para a minha salvação não parava em Jesus nascer entre nós, porque ele seria apenas um profeta. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E sabe que esse amor, esse gesto de amor simbolizado no Natal significou? Quando Jesus foi pregado na cruz, não foi um acidente da história, fazia parte de um projeto celestial, para que o salário, o preço do pecado não fosse lançado por toda a eternidade sobre você. Ele tomou esse preço do pecado sobre ele. E o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que era santo se fez pecado por nós. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus não morreu por causa dos cravos que foram fincados nas suas mãos e nos seus pés, mas a Bíblia vai dizer que ele morre por causa do peso dos pecados. E alguns estudiosos, ao analisarem a morte de Jesus, dizem que literalmente o coração de Jesus explodiu dentro do seu corpo, e eu acredito nisso, porque o meu pecado e o seu pecado foi lançado sobre Jesus, porque ele veio ao mundo e nasceu aqui para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estaria boa a história, mas não terminou aí. Naqueles 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, sabe onde ele está? Ele está num lugar chamado Hades, que nós chamamos de inferno, e ele vai lá por minha causa e por sua causa. E quando ele ressuscita, ele traz nas suas mãos 2 chaves, a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Natal não tem nada a ver com Papai Noel, nada a ver com Pinheirinho. Natal tem sim a ver com um presente. Natal tem a ver com um gesto de amor, de um Deus que olha para mim e se importa comigo, de um Deus que não se conforma em ver um filho perdido, de um Deus que deixa tudo para vir em resgate daquele que precisa, de um Deus que nos ama sacrificialmente. Agora, você já parou para pensar? Quem ama mesmo, ama de verdade, o que espera em troca das suas demonstrações de amor? Você já fez um gesto de amor especial por alguém, sacrificial por alguém? O que a gente espera em troca? A gente espera pagamento? Então agora eu vou dar o dízimo, porque ele fez isso por mim. É isso que ele está esperando da gente? Não. O que ele espera? Aplauso? Não. A única coisa que alguém ama e espera em troca é amor. Não é? Quando a gente ama muito, muito, muito alguém, aquele abraço, aquele sorriso, aquele olhar que brilha, aquele gesto de amor, por menor ou por maior que seja, enche o nosso coração. E sabe o que é que o Senhor Jesus espera? É que cada um de nós possamos entender a grandeza do amor que Ele tem por nós, e sejamos movidos por esse amor. A Bíblia usa uma palavra muito forte, chama-se constrangidos por esse amor. Eu não sei se você já foi amado de uma maneira tão intensa por alguém que ficou constrangido, ficou sem graça de tanto amor, e aí não consegue simplesmente só receber, e de repente a gente quer amar também e demonstrar o nosso amor.
O que a palavra de Deus nos ensina é que o Natal de Jesus, esse gesto tão grande, tão tremendo de amor, deve ser motivador na nossa vida, a nós nos darmos em amor àquele que nos amou primeiro. A nós abrirmos a porta do nosso coração para que haja lugar para aquele que é dono da nossa vida, na nossa vida. Não um lugarzinho, porque Ele é o dono da nossa vida. Ele é dono porque nos criou, Ele é dono porque nos sustenta, e a vida sustentada vem da graça dEle, e é dono porque Ele pagou o preço e nos resgatou para a vida eterna. E aí a gente começa a entender a grandeza do amor e o significado, e a vida passa a ter um novo sentido e um novo significado. Porque eu entendo que tem muito mais nessa vida do que apenas algumas coisinhas que a gente faz. Existe uma amplitude cósmica grande demais. E às vezes a gente é um deslumbrado alienado que não está enxergando a grandeza do que Deus está fazendo nesse universo. Há uma resposta que Deus quer que nós demos a Ele. É quando pela fé a gente diz para Jesus: há lugar para o Senhor no meu coração. Há lugar para o Senhor na minha vida. Há lugar para o Senhor, porque o teu propósito, se tiver alienado da minha vida, ou a minha vida tiver alienada do teu propósito, não tem sentido a minha vida. Porque o que é a vida? Só esses anos que a gente passa aqui? É muito mais. Então eu preciso do teu propósito eterno, do teu amor eterno. E sabe, quando a gente se lança aos braços de Jesus assim, respondendo em amor, é como se um muro que nos separava dele caia por terra, e a gente pode ser abraçado, e Ele segura nas nossas mãos e caminha conosco. E uma segunda promessa do Senhor Jesus começa a acontecer na nossa vida, onde Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que é? É Jesus segurando na minha mão. É Jesus segurando na sua mão. Aquele que nos ama, aquele que nasceu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que agora é o nosso intercessor permanente diante do Pai, aquele que abre as janelas dos céus para que eu possa ter livre acesso a Ele, segurando na minha mão e dizendo: vem comigo, meu filho, que eu quero te conduzir pela vida. Alguns anos atrás eu estava na rua 15, no calçadão da 15, e eu vi uma cena que nunca mais saiu da minha mente. E é assim que eu me sinto quando a gente aprende a andar com Jesus. Estava o papai e a filhinha. E a filhinha estava segurando, o papai estava segurando o filme na mão da filhinha. E você sabe, eu não me lembro o nome da rua, mas tem uma rua que corta a 15, né? Ela atravessa a 15, a gente tem que atravessar e é uma rua movimentada. Eu não me lembro o nome da rua ali. Você lembra qual é o número dessa? A Murici, isso, ali na Murici, exatamente. E estava lá o papai para atravessar aquela rua, e tem muito movimento ali. E quando deu para atravessar, o papai não teve dúvida, pegou a menininha, levantou pelo braço e saiu correndo. Um bracinho, ela ficou assim penduradinha, né? E a menininha achou o máximo aquilo, e ela fazia assim com os pezinhos, como se estivesse correndo. Está entendendo? O pezinho dela balançava como se estivesse correndo, e ela dava risada, né? E o papai colocou ela do outro lado, só faltou ela dizer: de novo, papai, porque o resto ela fez, estava demais, incrível. E queridos, quando a gente entende o gesto do amor do Senhor Jesus, e a gente se entrega a Ele para ser o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, o Senhor nos pega pela mão. Algumas vezes a gente vai andar com os nossos próprios passos, mas alguns momentos a gente vai ser como aquela menininha, o Senhor vai levantar e a gente vai andar assim, ó, balançar os pezinhos, enquanto que Ele na sua graça nos conduz.
porque o amor dele é o sentido do Natal. Nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas. Eu não sei como é que está a tua vida. Talvez você esteja caminhando bem, mas você está segurando na mão de Jesus. Talvez você estivesse olhando para cima e dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia, estou precisando de uma levantadinha. Eu estou doido para balançar os pezinhos que nem aquela criança. Porque só a mão de Jesus faz isso pela gente. Talvez você precise entender que o Natal é mais do que só a festa. O Natal é o amor de Deus sendo derramado por nós, para que todo dia, por toda a eternidade, a gente possa ter comunhão com Ele. E Ele está esperando uma resposta de cada um de nós, porque a resposta não é automática, nem é universal, nem é dada por alguém da nossa família. Eu tenho que dar essa resposta. Eu não posso amar por tabela, eu tenho que amar por mim mesmo. E a resposta de amor é essa: Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada na minha vida, me ensina a viver de mão dada contigo todo dia. Deixa eu sentir que o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero aprender. Me puxa, me segura, me levanta, mas não solta da minha mão. Está entendendo? Será que hoje não é o dia que você quer responder essa palavra de Deus? E dizer: Jesus, eu quero experimentar esse teu amor, não apenas saber que ele existe. Eu quero sentir, eu quero desfrutar. Segura na minha mão. Tem lugar para o Senhor na minha vida. Se o Espírito de Deus está falando com você, e você gostaria de responder essa palavra de Deus na sua vida, do jeito de Deus, eu queria convidar você para ficar em pé no lugar que você está agora, para a gente orar. E eu vou colocar a tua vida na mão do Todo-Poderoso. Alguém aqui o Espírito Santo de Deus está falando? Olha, você sentiu, olha, Deus falou comigo. Então responda, não deixa passar não o tempo. Fica de pé aí no teu lugar para eu orar por você. Todas aquelas pessoas a quem Jesus está falando e você está sentindo a voz de Deus, e você precisa responder. É a tua resposta, é a tua resposta. Então quero orar por você agora. Senhor Jesus, tem aqui algumas pessoas amadas, preciosas. Ao longo da história delas, o Senhor marcou essas vidas com a tua presença. Aquilo que eu falei aqui hoje, nada mais foi do que uma recordação das tantas intervenções que o Senhor já tem feito ao longo da história, na vida dessas pessoas. Mas hoje eles estão dizendo pela fé: estou aqui, tem lugar para o Senhor na minha vida. Eu quero ser como aquela menininha. Segura na minha mão, Senhor. Me puxa, me para, me levanta, mas não larga da minha mão. Eu preciso do Senhor. Vem, vem Jesus, e habita no meu coração. Senhor, quero te pedir que a bênção do Senhor esteja sobre essas casas, a misericórdia do Senhor esteja sobre esses corações, que a visão do teu reino esteja sobre eles, que o Senhor lhes ensine os teus valores, e que o Senhor os abençoe em todo o tempo. Escuta, Deus, a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Fica de pé todo mundo agora, dá a mão para quem está pertinho de você, para a gente terminar esse culto com a mesma canção da Noite de Paz. Vale a pena, não vale? Olha, nossa festa de Natal começa, lá no Teatro Positivo amanhã. Amanhã é dia 23. Nós vamos ter o primeiro espetáculo de Natal no Teatro Positivo. Você precisa adquirir o seu ingresso, tá? Depois nós vamos ter o segundo espetáculo no dia 25,
23, 25, 26 e 27. Você pode adquirir o ingresso aqui hoje, não é isso? Hoje é o último dia aqui na igreja. Depois disso, você vai ter que adquirir pela internet no Disque Ingresso. Ou por telefone também, ou só na internet? Telefone e internet no Disque Ingresso, ou lá na bilheteria do teatro, tá? Agora, sugiro a você comprar com antecedência, porque chega lá, nós não somos os que controlamos a entrada, é o teatro que controla. Deu a lotação, acabou. Aqui a gente tem coração de mãe, abre uma portinha aqui, entra pela porta de trás, né? É complicado. Agora lá não sou eu, tá? São eles. Chegou lá, pá, ele diz, ó, muito obrigado, lotou, põe a placa de lotado, volta amanhã, tá? Então compra com antecedência para você não ficar chateado com o pastor. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Porque a gente não sabia se ia poder fazer aqui, também não daria tempo de fazer aqui, preparar todas as coisas aqui. Então, canta com a gente, Noite de Paz. E lembra, quando você estiver celebrando o Natal em casa, que a festa é de Jesus. Não adianta ter tudo e Jesus não ter lugar na sua casa. Adore a Jesus. Noite de paz, noite de amor, donde todos rindo, em Belém Jesus nasceu. Deus abençoe, irmãos, até às 19 horas. Um bom domingo.